Olá, meus amigos. Continuando aqui o nosso estudo de Direito do Consumidor, nós vamos continuar respondendo as questões especialmente preparadas por bancas como o CESP, para falarmos de alguns assuntos relativos ao CDC. Nós agora vamos conversar sobre a responsabilidade por vício do produto ou do serviço e também vamos falar da decadência. Só para você retomar. Quando a gente falava em responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, nós estávamos falando daquilo que chamamos de acidente de consumo. Alguém adquiriu um produto ou contratou um serviço e sofreu com isso um dano, inclusive um dano que pode ser pessoal, um dano físico mesmo, né? Nós conversamos aqui, por exemplo, sobre a questão dos passageiros, né, de uma determinada companhia aérea, enfim, e esse avião cai, esses passageiros sofrem um acidente de consumo e aí haverá a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Também falamos nesse mesmo exemplo dos bystanders. Quem são os bystanders? Aquelas pessoas que, a despeito de não terem contratado o serviço, a despeito de não terem adquirido o produto, são vítimas desse evento danoso. Então serão equiparados a consumidores. Usando esse mesmo exemplo, nós podemos rememorar aqui aquele acidente da TAM, em que o avião caiu perto do aeroporto de Congonhas e havia uma, vamos dizer assim, uma enormidade de pessoas, um número imenso de pessoas ali nas áreas residenciais próximas ao aeroporto, que não haviam contratado absolutamente nada com a companhia aérea, mas sofreram esse acidente de consumo, são atingidos, são vítimas do evento. Incidirá, portanto, a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Então, existe aqui um acidente e a companhia aérea tem responsabilidade objetiva na reparação dos danos causados a essas pessoas, não é? As vítimas do evento. Só para recordar, responsabilidade objetiva é aquela que incidirá independentemente de dolo ou culpa. Isso é responsabilidade pelo fato. Agora nós vamos conversar sobre a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, ou seja, adquirir um produto e esse produto tem um defeito, ele não funciona. Esse vício pode ser oculto, por exemplo, comprei uma televisão, a hora que eu compro, que eu vejo, aparentemente está tudo bem, pego o controle, ela liga tranquilamente, só que se ela ficar mais de 3 horas ligada, ela desliga de repente. Tem um defeito nessa televisão. Então aqui tem um vício oculto. Ou, por exemplo, comprei essa mesma televisão lá na loja, a hora que eu pego na minha casa, eu vejo que essa pontinha dela aqui está quebrada. Eu vejo, por exemplo, que tentando ligar pelo controle, ela não funciona. O controle tem pilha, está tudo certinho, mas não funciona. Então é um vício mais fácil de se constatar. Esse é o vício aparente ou de fácil constatação. E aí, o artigo 26, antes mesmo da gente avançar aqui, o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, que quando o consumidor adquire um produto ou um serviço viciado, então ele tem um direito de reclamar. E esse direito de reclamar, vamos dizer assim, para que ele seja exercido, existe um prazo decadencial. Se o produto for durável, o prazo é de 90 dias. Se o produto for não durável, aquele com o consumo, ele imediatamente se desfaz, né, esse produto. Se o produto for não durável, então o prazo para reclamar sobre o vício é de 30 dias. Mas, Patrícia, a partir de quando eu vou contar esse prazo de 90 dias para produto durável e de 30 dias para produto não durável? Depende se o vício é oculto ou se o vício é aparente. Se o vício é aparente ou de fácil constatação, então esse prazo de 30 dias para produto não durável, 90 dias para produto durável é contado a partir da entrega efetiva do produto. Se esse vício for oculto, então este prazo é contado a partir do conhecimento do defeito.
ok? Isso diz lá no artigo 26 até o seu parágrafo 3º. Uma vez reclamado o defeito ao fornecedor, então o fornecedor tem, na linha do artigo 18, o dever de sanar o vício, não necessariamente substituir. Eu não chego, por exemplo, numa loja e falo assim, olha, a televisão não está funcionando, eu quero trocar. Não é assim que funciona na lei. A gente até pode fazer disso uma prática. O próprio fornecedor, muitas vezes, nos dá essa possibilidade, mas essa é uma convenção das partes, essa é uma estratégia de mercado para conquistar, vamos dizer assim, o consumidor. O que nós temos na forma da lei, vai dizer o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990. O que nós temos lá no artigo 18 é que o fornecedor tem o dever de sanar o defeito, de substituir a parte viciada. E para isso ele vai ter um prazo. Esse prazo é de 30 dias nos termos da lei. Pode ser convencionado para mais ou para menos, mas o limite máximo é de 180 dias e o limite mínimo é de 7 dias. Aí, passado esse prazo, não foi substituída a parte viciada, não foi sanado o defeito, aí o consumidor tem alternativamente à sua escolha uma das possibilidades do parágrafo 1º desse mesmo artigo 18, que seriam a substituição do produto por outro, de inicialmente mesma marca, modelo, espécie, tudo direitinho, ou a restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço. Isso é escolha do consumidor, tudo bem? Mas existem alguns produtos, só para a gente deixar isso aqui claro, existem alguns produtos que nos exigem a substituição imediata. Por quê? Porque tratam-se de produtos essenciais. Então, se você abrir aí comigo o artigo 18, que fala dessa responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, diz em seu parágrafo 3º que o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo, ou seja, substituição, restituição ou abatimento proporcional, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou a característica do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de um produto essencial. Por exemplo, se for uma geladeira, não dá para a gente ficar sem geladeira. Se for, por exemplo, o motor de um carro que fundiu, substituir o motor de um carro faz tanta diferença que o consumidor, em princípio, pode exigir a substituição do carro. Deixa eu só fazer mais um parênteses aqui que eu já conversei com você em vídeos anteriores. Estamos falando de relação de consumo. Então, eu comprei esse carro, que eu estou usando aqui a título de exemplo, ou essa geladeira, numa loja. Eu não comprei de um particular, porque as relações entre particulares são reguladas, a priori, pelo Código Civil. Ok? Então, vamos continuar aqui. Responsabilidade por vício do produto ou do serviço e decadência. Diante desse apanhado geral que fizemos aqui, vamos conversar aqui. Primeiro, está dizendo assim, com base no Código de Defesa do Consumidor, assinale a opção correta acerca da responsabilidade na prestação dos serviços. E vem dizendo, o serviço é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Certo ou errado? Errado. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. E isso, inclusive, está aqui no artigo 14, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que vai dizendo assim, primeiro e segundo, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido.
o serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Vou usar com você um exemplo que eu encontrei num livro de doutrina e que eu achei extremamente interessante, que é o serviço do dentista ao fazer a correção, né, dos dentes aqui, do ortodontista que faz a correção dos dentes quando a gente usa aparelho dentário, ok? Se você se lembrar, se você for mais ou menos aí da minha idade, você deve lembrar que na nossa idade tinha uns adolescentes que usavam aquele freio de burro, aquele capacete assim, não é? Aí depois a gente teve uma técnica mais avançada, em que a gente usou só aquele aparelho metálico. Depois surgiu, por exemplo, o mesmo serviço com uma técnica nova, que era o aparelho de porcelana. Depois a gente viu esse mesmo serviço com o aparelho de safira, né, que é bastante transparente. Depois a gente viu outros produtos, outros materiais, e agora tem um até que coloca por trás dos dentes, né, especialmente para quem trabalha com imagem e tudo. Então, tá fazendo o seu serviço de correção, né, vamos dizer assim, da arcada dentária, do serviço ortodôntico, mas com uma técnica nova. Significa dizer que a antiga lá, daquele capacete todo, do aparelho metálico, era um serviço defeituoso? Não, de maneira alguma. É só porque a gente tem agora um outro serviço mais avançado. Assim você pode pensar no serviço de internet, que antes era de escada, depois passou por uma conexão mais rápida, né? A gente tinha aquela história da banda larga e tal. Depois a gente tem hoje internet até via satélite. A gente tem internet pela rádio. A gente tem internet com outras técnicas, né? O serviço de internet na nossa casa, enfim, no nosso trabalho, por uma nova técnica. Não quer dizer que o serviço anterior seja defeituoso. É só o aprimoramento da tecnologia. Então, essa letra A estaria errada. Depois, letra B. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Se você observar aí no código, é exatamente isso que está no artigo 14, parágrafo 3º. O artigo 14, parágrafo 3º, ele diz assim: o fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar, primeiro, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Essa é a afirmativa correta, porque o artigo 14, parágrafo 3º, traz aqui a hipótese de excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que é exatamente essa aqui, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Por exemplo, a gente tem um serviço de internet e a gente diz lá que está com defeito, porque não está sendo prestado, o sinal não está chegando. Depois a gente vai verificar e chama o técnico, por exemplo, e o técnico vem e fala, não, o serviço está prestado adequadamente. Defeito tinha aqui na sua casa, por exemplo, porque a instalação está desligada, né? Porque o cabo foi rompido por uma reforma que foi feita, enfim. Então, não houve defeito na prestação do serviço e isso exclui a responsabilidade do fornecedor. Essa seria a correta. Agora, vamos ver por que as outras estariam erradas, não é assim? Bom, vamos lá. Letra C. O fornecedor de serviço responderá pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços ou decorrentes de informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Até aqui tá certo. Aí continua, somente se comprovada a sua culpa, dando a alternativa C a falsa ideia de que a responsabilidade do fornecedor seria uma responsabilidade subjetiva, exigindo-se aqui a comprovação da culpa. E nós sabemos que isso está flagrantemente errado, porque a responsabilidade do fornecedor de serviço, ela é objetiva, ou seja, o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa. E é isso que diz aqui o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Então, sabemos que essa alternativa C também estaria errada. Por fim, a alternativa D diz assim: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada independentemente da verificação de culpa, dando uma outra falsa ideia de que os profissionais liberais só seriam pessoalmente responsabilizados e seriam pessoalmente responsabilizados objetivamente, independentemente da verificação de culpa. Não é isso que diz aqui o artigo 14, parágrafo 4º, que diz: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Então, chegamos à conclusão de que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é uma responsabilidade subjetiva, ok? Então, já achamos a alternativa certa. Vamos avançar para a próxima questão, questão 10, que diz assim: ao consumidor adquirente de produto de consumo durável ou não durável, que apresente vício de qualidade ou quantidade, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, assegura-se. Já sabemos que estamos lá no artigo 18, parágrafo 3º, e já conversamos sobre ele aqui. O artigo 18, parágrafo 1º, desculpe, vai dizer, né, que não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, tem o consumidor 3 alternativas à sua escolha. A primeira, substituição do produto. A segunda, restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. E a terceira, o abatimento proporcional do preço. Essa é a regra do 18, parágrafo 1º. Então, vamos lá. O primeiro diz assim: a substituição imediata do produto por outro de qualquer espécie em perfeitas condições de uso. Certo ou errado? Errado. O artigo 18, parágrafo 1º, diz: a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Só se não houver esse produto e tendo outro, é que o consumidor pode optar por adquirir outro. Se for mais caro, paga a diferença. Se for mais barato, tem direito à restituição dessa eventual diferença de preço. É isso que diz o artigo 18, parágrafo 4º, que diz assim: tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, qual seria? A substituição do produto, e tem outro detalhe, né? Concurseiros de plantão, não diz substituição imediata, diz mera substituição, né? E não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição da eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos 2 e 3 desse mesmo parágrafo, ou seja, sem prejuízo de se exigir aqui, por exemplo, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Mas já vimos então aqui que a alternativa A está errada. Letra B. Tem direito à imediata restituição do valor pago atualizado monetariamente. Até aqui tudo certo. Não cabendo indenização. Falso. O artigo 18, parágrafo 1º, inciso 2, vai dizer: sem prejuízo das eventuais perdas e danos. Ou seja, nada impede que a pessoa também peça a indenização por perdas e danos. Letra C. O abatimento de até 50% do valor pago em razão do vício apresentado e do inconveniente causado pela aquisição do produto defeituoso. O abatimento não é de 50%, o abatimento é proporcional. Então, a letra C também está errada. E letra D? Convencionar com o fornecedor um prazo maior que 30 dias para que o vício seja sanado. Pode convencionar? Pode, não tem problema nenhum. O artigo 18, parágrafo 2º, diz que poderão as partes convencionar a redução
ou a ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, que seria o prazo de 30 dias, né? Não podendo ser inferior a 7 e nem superior a 180, como já falamos aqui. Nos contratos de adesão, essa cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado por meio de manifestação expressa ao consumidor. Portanto, a alternativa correta seria a alternativa D de dado. Próxima questão diz assim: acerca da responsabilidade por vícios do produto e do serviço nas relações de consumo, assinale a opção correta. Primeiro, letra A. A explosão de loja que comercializa, entre outros produtos, fogos de artifício e pólvora, causando lesão corporal e morte a diversas pessoas, acarreta a responsabilidade civil do comerciante decorrente de fato do produto, se ficar demonstrada a exclusividade de sua culpa pelo evento danoso. Nesse caso, aos consumidores equiparam-se todas as pessoas que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, venham a sofrer as consequências do evento danoso. Vou te dar aqui uma diquinha, né? Quando a gente fala em explosão de loja, quando a gente fala lesão corporal e morte, nós estamos falando em dano. E quando tem dano, você já sabe, aqui estamos falando da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Nós temos aqui pessoas que até morreram ou sofreram lesão corporal em virtude dessa explosão da loja que comercializa, entre outros produtos, os fogos de artifício. Aí, olhando só essa primeira parte, houve uma explosão de uma loja que comercializava fogos de artifício. Para todos os efeitos, de quem seria a responsabilidade? A responsabilidade seria na forma do artigo 12, do fabricante, do produtor, do construtor nacional ou estrangeiro ou do importador. Porque diz aqui o artigo 12, o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Só que aqui está dizendo que ficou demonstrada a exclusividade da culpa do comerciante. Nós já vimos em vídeos anteriores e vamos rememorar aqui. A responsabilidade do comerciante para todos os efeitos e na doutrina majoritária, essa responsabilidade é subsidiária. A responsabilidade primeira seria na linha do artigo 12, do fabricante, do produtor, do construtor e do importador. O artigo 13 fala, o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Os fogos de artifício, para todos os efeitos, nós conseguiríamos identificar. Ou quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador, ou quando o comerciante não conserva adequadamente os produtos. Então, se foi o consumidor, aquele que foi exclusivamente culpado pelo evento danoso, então a responsabilidade é dele. Essa primeira parte está correta, beleza. Nós estamos falando de responsabilidade pelo fato do produto. Então, todas as pessoas que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, sofreram as consequências do evento danoso são os bystanders, que estão lá no artigo 17.
E lá diz, no artigo 17 do CDC, que equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, razão pela qual essa alternativa está perfeita, está correta e seria essa a melhor resposta. Agora vamos olhar para os outros itens aqui, né, do nosso material, para a gente ver o que está errado nas outras alternativas. A letra B diz assim, deixa eu só terminar de apagar aqui. A letra B diz assim: a reparação por danos materiais decorrentes de vício ou do produto ou do serviço afasta a possibilidade de reparação por danos morais, ainda que comprovado o fato e demonstrada a ocorrência de efetivo constrangimento à esfera moral do consumidor. Claro que não, né, minha gente? A súmula 227 do STJ diz que são cumulativas as reparações por dano material e moral. Então, a gente tem aqui a possibilidade de, vamos dizer, 2 danos, né, diversos que foram causados pela mesma circunstância. Uma coisa é o dano material, prejuízo financeiro. Outra coisa, o constrangimento, não é? A esfera moral aqui do consumidor. Então, nós podemos cumular. Além disso, você viu comigo no artigo 6º do CDC, nos direitos básicos do consumidor, que nós temos lá, deixa eu até mostrar aqui para você qual é o inciso, que diz que o Código Civil prevê a reparação civil por danos materiais e morais, inclusive ele fala em danos individuais e coletivos. O que diz aqui o artigo 6º? Ele diz, são direitos básicos do consumidor, e aí em seu inciso, deixa eu achar aqui para vocês, né? Em seu inciso 6, diz assim, são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Então, é sim um direito do consumidor cumular essas duas reparações. Letra C. Quando forem fornecidos produtos potencialmente perigosos ao consumo, mesmo sem haver dano, incide cumulativamente a responsabilidade pelo fato do produto e a responsabilidade por perdas e danos, além das sanções administrativas e penais. Não, minha gente, claro que não. Só vai haver a responsabilidade pelo fato se houver dano. Só vai haver responsabilidade por perdas e danos se houver aqui um defeito que não foi sanado, a pessoa pediu a restituição da quantia paga e pode também pedir perdas e danos. E as sanções, obviamente, administrativas e penais só vão acontecer diante do descumprimento do fornecedor, do descumprimento à própria norma consumerista. Então, está errado também. E a letra D diz assim, o fornecedor pode eximir-se da responsabilidade pelos vícios do produto ou do serviço e do dever de indenizar os danos por eles causados, se provar que o acidente de consumo ocorreu por caso fortuito ou força maior, ou que a colocação do produto no mercado se deu por ato de um representante autônomo do fornecedor. A gente já viu que não, que a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço é do fornecedor. E quando se fala em acidente, nós estamos falando não em responsabilidade pelo vício, mas em responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que o caso fortuito interno, o que é o fortuito interno? Aquela situação que a gente não prevê, mas que faz parte do próprio risco da atividade. Esse fortuito interno também não vai afastar a responsabilidade em caso de dano, que seria a responsabilidade pelo fato,
né, do produto ou do serviço, e quando a colocação do produto no mercado se dá por um ato de um representante do fornecedor, é o preposto, e o preposto não está fora, vamos dizer assim, né, da responsabilidade desse mesmo fornecedor. O problema é que a questão misturou tudo. Porque quando ela fala em responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, você vai pensar em defeito. Quando ela fala em danos por eles causados, quando prove um acidente de consumo, então isso aqui é responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Responsabilidade esta que é objetiva e que não é afastada se houver um fortuito interno. Só vai ser afastada se houver um fortuito externo. Então a questão misturou tantos itens aqui e tantos institutos que ela ficou flagrantemente errada. Muito bem? Até aqui nós estamos então avançando nos nossos estudos, vamos encerrando esse vídeo por aqui e no próximo continuamos a fazer os nossos exercícios. Até lá!